seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O assunto de hoje é a velocidade das reações químicas. E sabemos que as reações químicas são processos nos quais uma ou mais substâncias iniciais, ou também podemos chamar reagentes, são submetidos a processos químicos que originam um ou mais outros ou vários produtos da reação, substâncias finais. Pode ser, por exemplo, uma reação por junção de substâncias, em que existe mais que um reagente, em que juntamos um reagente mais outro, ou pode ser, por exemplo, uma reação química por decomposição, em que decompomos o reagente. E também sabemos que existem várias evidências de que está acontecendo uma reação química, pois uma reação química é quando acontece o rearranjo de átomos, os reagentes são consumidos, os produtos da reação são formados e por isso mesmo modificamos a substância inicial, porque passa por um processo químico. E existem vários tipos de sinais e evidências, como por exemplo a libertação de gases, o cheiro, a mudança de cor, a mudança de temperatura, chama, ruído, formação de um sólido por junção de líquidos e por aí vai. Portanto, esta é a definição de reações químicas. É uma das principais definições. Agora, hoje vamos trabalhar com a velocidade com qual as reações químicas ocorrem. E uma reação química pode acontecer de uma forma rápida ou pode acontecer de uma forma lenta. Por isso mesmo, a velocidade das reações químicas pode ser lenta ou rápida. E como que avaliamos a velocidade das reações químicas? Então, primeiramente, podemos avaliar a massa ou volume que um produto se forma num dado tempo, num dado intervalo de tempo. Ou então, podemos avaliar pelo tempo necessário, pelo tempo que é preciso para que o reagente seja consumido. Portanto, se uma certa quantia de massa ou volume de um produto é formado num tempo muito grande, significa que a velocidade da reação química é lenta. Por quê? Porque precisa de muito tempo para que aquela determinada quantia de massa ou volume do produto seja formado. Agora, se essa determinada massa e esse determinado volume é formado num intervalo de tempo muito pequeno, significa que a velocidade da reação química é rápida. A reação química acontece de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque é necessário um menor tempo para que forme aquela determinada quantia de massa e volume. Outra forma de avaliar é levando em conta os reagentes, ou seja, o tempo necessário para que um reagente seja consumido. Se é necessário um tempo menor para que o reagente seja consumido, significa que a velocidade é rápida. Mas se é preciso um maior tempo para que o reagente seja consumido, significa que a velocidade da reação é lenta. Agora, estes dois estão estritamente ligados. Por quê? Porque pensa comigo, se é necessário um maior tempo para que o reagente seja consumido, automaticamente vai levar um maior tempo para que aquele determinado volume e massa daquele produto seja formado. Por quê? Porque lembre-se que num sistema fechado, a massa dos reagentes é igual aos produtos finais da reação. E enquanto está acontecendo a reação química, a massa total é igual à massa dos reagentes que está a ser consumido e dos produtos que está a ser produzido. Ou seja, enquanto os reagentes se consomem, os produtos são formados. E por isso mesmo, se o tempo necessário para que o reagente seja consumido é maior, automaticamente
o tempo para que o produto da reação seja formado também é maior. Agora, se o tempo necessário para que o reagente seja consumido for menor intervalo de tempo, significa que também em um menor intervalo de tempo, uma determinada massa ou volume de um produto vai ser formado. Portanto, os dois estão estritamente ligados. E como que podemos definir isso? Também podemos definir através de fórmulas matemáticas. Olha só, massa ou volume de um produto formado num dado tempo. Então, é dividir a massa do produto pelo intervalo de tempo em que está a acontecer aquela reação química, que vai nos dar o valor. Esse valor é tanta massa, portanto tempo. Isso vai nos dar um valor. O que vai significar este valor? Que uma determinada massa, um determinado volume do produto é formado durante tanto intervalo de tempo. E a mesma coisa com os reagentes. A massa do reagente a dividir pelo intervalo de tempo vai nos dar um valor. O que este valor significa? Significa que uma tal quantia, uma determinada quantia de reagente é consumido durante um tal intervalo de tempo. E por que, por exemplo, a fórmula da massa do produto a dividir por intervalo de tempo é importante? Porque o valor que vai ser nos dado vai dizer o quanto de massa que se forma naquele determinado tempo. E qual a importância da fórmula da massa dos reagentes a dividir pelo intervalo de tempo? Esta fórmula vai nos dar um valor. E esse valor vai indicar o tempo necessário, ou seja, o quanto da massa dos reagentes é consumido num tal tempo, num tal intervalo de tempo. Por isso mesmo, as reações químicas podem ser lentas ou rápidas. As reações químicas são lentas se levar um maior tempo para que ocorra essa transformação química. Que transformação química? Dos reagentes se transformarem em produtos da reação. E as reações químicas podem ser rápidas se a transformação química dos reagentes para produtos da reação levar um menor tempo. Ou seja, reações químicas lentas leva um maior tempo para que ocorra a transformação. E as reações químicas rápidas levam um menor tempo para que ocorra a transformação. E temos alguns fatores que podem alterar a velocidade das reações químicas. Ou seja, podemos trabalhar com esses 6 fatores e alterar a velocidade com qual acontece a reação química. Temos 6. É a natureza dos reagentes, a concentração dos reagentes, o estado de divisão dos reagentes, a temperatura, a luz e os catalisadores ou inibidores. Vamos falar de todos esses 6 fatores agora. Então, primeiramente, vou falar da natureza dos reagentes. Até onde sabemos, existem 118 elementos químicos, mas cada elemento químico tem a sua própria constituição, consequentemente tem a sua própria característica, a sua própria maneira de se comportar. E de acordo com cada característica, de acordo com a sua própria característica, que é única, que pode decidir a velocidade das reações químicas. Por quê? Porque cada substância tem a sua própria reatividade, de acordo com a sua natureza. Por isso mesmo, natureza dos reagentes, porque é algo da sua própria composição, é algo da sua própria natureza. E por conta da sua própria natureza, por conta da sua própria composição, também vai ter uma própria reatividade. E quando a substância tem uma maior reatividade, tem uma reação química mais rápida. Mas quando a substância tem uma menor reatividade, forma uma reação química com uma velocidade mais baixa, uma reação química com menor rapidez. Por exemplo, alguns metais mais água,
como por exemplo, o potássio mais água é uma reação rápida, mas o magnésio mais água é uma reação lenta. Lembrando, sabemos que o metal mais água forma o hidróxido daquele metal mais de hidrogênio. Então, uma reação química em que englobe o potássio mais água é uma reação química rápida e o magnésio mais água é uma reação química lenta. E por que o potássio com água é uma reação rápida e o magnésio com água é uma reação lenta? Por causa da sua própria constituição, por causa da sua própria natureza. E além disso, eles são reagentes, ou seja, por causa da natureza dos reagentes, por causa da constituição dos reagentes, que a velocidade das reações químicas pode variar, ok? Agora, por que o potássio com água nos oferece uma reação química rápida? Porque o potássio faz parte do grupo 1, do grupo dos metais alcalinos, e por isso mesmo o potássio tem apenas um eletrão de valência. E esse um eletrão de valência perde-se muito facilmente, faz muito facilmente uma ligação química, porque ele se perde muito facilmente, é apenas um eletrão de valência. Por isso mesmo, ele tem uma grande reatividade. O potássio é um metal com grande reatividade. Logo, se tem uma maior reatividade, também tem uma maior rapidez, oferece uma reação química com maior rapidez. Entretanto, o magnésio com água oferece uma reação química com uma velocidade lenta. Por quê? Também por causa da tua própria constituição. O magnésio faz parte do grupo 2 da tabela periódica, do grupo dos alcalinos terrosos. E o que acontece? O magnésio, sim, tem 2 eletrões de valência. Entretanto, esses 2 eletrões de valência estão fortemente atraídos pelo núcleo. Logo, vai ter uma menor reatividade e uma menor rapidez nas reações químicas, nos oferecendo uma reação química com velocidade lenta. Agora, esta questão dos eletrões de valência serem mais atraídos pelo núcleo ou não tem muito a ver com a sua própria constituição. E também os eletrões de valência de cada reagente também tem a ver com a sua própria constituição. E depois, quando falarmos da tabela periódica e da constituição da tabela periódica, vão entender quais metais são mais reativos, quais são menos reativos, o que é essa questão dos eletrões de valência serem mais atraídos pelo núcleo, o que isto significa. Mas, por enquanto, é muito importante entender por que a natureza dos reagentes pode influenciar fortemente a velocidade, pela sua própria constituição. Olha só, outro exemplo que eu tenho aqui é um metal mais ácido. Por que o magnésio mais o ácido clorídrico reage rapidamente e o ouro mais ácido clorídrico não reage? Primeiramente, o magnésio mais o ácido clorídrico reage rapidamente porque o ácido clorídrico é um ácido forte. Entretanto, por causa da própria natureza do reagente, ou seja, por causa da própria natureza do ouro, AU, o símbolo químico AU é referente ao ouro, por causa da própria natureza do ouro, ele não reage com o ácido clorídrico. Por quê? Porque o ouro é considerado um metal nobre, ou seja, tem uma alta resistência à oxidação e à corrosão. Por conta do ouro ter esta própria natureza, que faz parte da tua própria constituição, acaba por não reagir. Por isso mesmo, a natureza dos reagentes, a sua própria constituição, faz com que varie a velocidade das reações, sendo que cada um tem a sua própria reatividade. Quanto maior a reatividade, maior é a rapidez, menor a reatividade, menor é a rapidez. Agora, a concentração dos reagentes é outro fator. E quanto maior é a concentração dos reagentes, maior é a velocidade. Por quê?
Porque quando aumentamos a concentração do reagente, vai haver um maior número de partículas por unidade de volume e, ao mesmo tempo, vai ter uma maior frequência de colisão. Por ter um maior número de partículas por unidade de volume e, consequentemente, uma maior frequência de colisão, a velocidade da reação vai aumentar. Por que a velocidade da reação vai aumentar? E acaba por ser uma reação química com uma velocidade mais rápida? Porque vai ter uma maior frequência de colisões. E por que vai ter uma maior frequência de colisões? Porque vai ter um maior número de partículas por unidade de volume. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Aqui temos o exemplo do metal mais um ácido. O zinco mais o ácido sulfúrico, zinco mais ácido sulfúrico, origina um sulfato de zinco mais de hidrogênio. Já vimos e já estudamos este tipo de reação. Agora, olha só, se tivermos apenas 0,5 mol por litro, vamos ter uma libertação mais lenta de hidrogênio. Agora, 2 mol por litro vai ter uma libertação mais rápida de hidrogênio. Como assim? Aqui estamos a classificar a velocidade da reação química por um determinado volume ou massa que é formado produto por um dado tempo. Ou seja, num dado tempo tem uma libertação mais lenta de hidrogênio. Isso significa que o hidrogênio é libertado mais lentamente e por isso mesmo a reação é mais lenta. E no outro, a libertação de hidrogênio é mais rápida. Por quê? Porque a velocidade da reação é mais rápida. Então aqui estamos a analisar o dado tempo, o tal tempo, intervalo de tempo, que é formado o produto da reação. Neste caso, existe uma libertação mais lenta de hidrogênio, logo a velocidade da reação química é mais lenta. E aqui existe a libertação rápida de hidrogênio, logo a velocidade da reação química é mais rápida. E por que uma é mais lenta e outra é mais rápida? Porque na reação química lenta, em que há uma libertação lenta de hidrogênio, existe uma menor concentração de ácido sulfúrico, 0,5 mol por litro. Tem uma menor concentração de ácido sulfúrico. Logo, tem uma menor velocidade. Por que tem uma menor velocidade? Porque existe uma menor quantia de partículas por unidade de volume e existe uma menor frequência de colisão. Logo, quando se liberta mais de hidrogênio, ou seja, quando a velocidade da reação química é mais rápida, é quando existe uma maior concentração do ácido sulfúrico. Ou seja, 2 mol por litro. Por conta de ter um ácido sulfúrico mais concentrado, significa que vai haver um maior número de partículas por unidade de volume e, ao mesmo tempo, uma maior frequência de colisão. Logo, é mais concentrado. Se é um ácido mais concentrado, vai ter um maior número de partículas por unidade de volume, vai ter uma maior frequência de colisão. Logo, a velocidade da reação química vai ser mais rápida e vai libertar mais rapidamente de hidrogênio. Agora, se for um ácido sulfúrico menos concentrado com uma menor concentração, vai existir um menor número de partículas por unidade de volume. Logo, vai haver uma menor frequência de colisão. E por isso mesmo, a velocidade da reação química vai ser mais lenta e vai libertar de hidrogênio mais lentamente. Agora, o que é mol? Aqui eu usei o mol para representar a concentração do ácido sulfúrico, ou seja, do reagente. Eu usei o mol porque muitas vezes ele é usado para trabalhar com valores sobre a concentração de uma determinada substância. Mas o mol, em outras palavras, em palavras mais simples, é
é a unidade SI usada para medir a quantia de matéria. Por quê? Porque 1 mol é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas. Por isso mesmo que é usado para medir a quantia de matéria, porque 1 mol é igual a um tanto valor de partículas. E também chamamos isto de constante de Avogadro. Enfim, então o mol é usado para medir uma quantia de matéria, porque 1 mol tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas. Enfim, por isso mesmo, aqui, este ácido sulfúrico é menos concentrado. Por quê? Porque tem 0,5 mol por litro. Isto significa que tem metade de 1 mol. Portanto, tem uma menor quantia de partículas. E se tem uma menor quantia de partículas, é um ácido sulfúrico menos concentrado. Agora, esse ácido sulfúrico, que tem valor de 2 mol, é um ácido sulfúrico mais concentrado. Por quê? Porque ele tem 2 vezes 1 mol. Portanto, tem uma maior quantia de partículas, porque é mais concentrado. Por isso mesmo, eu usei 1 mol aqui. Agora, a questão 3 que vamos falar é do estado de divisão dos reagentes. Em regra, quanto maior o estado de divisão do reagente, maior a velocidade. Quanto menor o estado de divisão do reagente, menor é a velocidade. Por quê? Porque quanto mais dividirmos o reagente, maior é a superfície de contato. Logo, maior é a velocidade. Agora, quanto menor é o estado de divisão, menor é a superfície de contato, logo menor é a velocidade. Um dos exemplos que eu trouxe aqui é o carbonato de cálcio no estado sólido mais o ácido clorídrico no estado aquoso, origina cloreto de cálcio no estado aquoso, mais dióxido de carbono no estado gasoso, mais água no estado líquido. Agora, imagina esta reação química com duas opções. A primeira opção é o CaCO3 sendo um pedaço de mármore. Se é um pedaço de mármore, a reação vai ser mais lenta. Por que a reação vai ser mais lenta? Porque tem uma menor superfície de contato entre as partículas, entre os corpúsculos. Logo, a velocidade vai ser mais lenta, vai ter uma menor rapidez. Agora, a opção B é o carbonato de cálcio em pó. Agora, o carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio em pó, estando na sua forma de pó, vai ter uma maior superfície de contacto. Portanto, os corpúsculos do carbonato de cálcio em pó vão reagir de uma maneira muito mais rápida, porque vai ter uma maior superfície de contato, logo uma maior rapidez. Portanto, quanto maior o estado de divisão, maior a superfície de contato, logo maior a rapidez. Quanto menor o estado de divisão, menor é a superfície de contato e menor é a rapidez. Portanto, até agora, os três que nós vimos foi a natureza dos reagentes. Cada reagente tem a sua própria constituição, algo da tua própria natureza que pode decidir a sua reatividade. Mais reativo, mais rápida a reação, menos reativo, menos rápida é a reação. Como, por exemplo, o potássio e o magnésio com água. O potássio é uma reação mais rápida porque tem apenas um eletrão de valência, porque faz parte do grupo 1 dos metais alcalinos, e o magnésio é uma reação mais lenta, porque além de ter 2 eletrões de valência, está muito mais atraído em relação ao seu núcleo. Outro exemplo que eu dei foi o magnésio mais o ácido clorídrico, que reage rapidamente. É um exemplo do metal mais um ácido, e o ácido clorídrico é um ácido considerado forte. Agora, o ouro mais o ácido clorídrico não reage por causa da própria natureza do ouro. O ouro é um metal nobre e tem uma alta resistência à corrosão e à oxidação. Também a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração do reagente, como por exemplo
quanto maior é a concentração de um ácido, maior é o número de partículas por unidade de volume e maior é a frequência de colisão. Se é maior a frequência de colisão por ter o maior número de partículas por volume, maior é a velocidade da reação. A mesma coisa acontece ao contrário. Se for um ácido com uma menor concentração, vai ter o menor número de partículas por unidade de volume, menores frequências de colisão e, por isso mesmo, uma menor velocidade. Neste caso, usamos o mol para medir a quantia de concentração do ácido sulfúrico e também nos baseamos na velocidade de acordo com o determinado tempo que nós obtivemos de acordo com a formação dos produtos da reação. Agora, o estado de divisão dos reagentes tem a ver com a superfície de contato. Quanto maior é a superfície de contato, significa que maior é a divisão e, consequentemente, maior a velocidade. E se tem uma maior superfície de contato, significa que tem um maior estado de divisão. Agora, um menor estado de divisão, uma menor superfície de contato, uma reação com uma velocidade mais lenta. Outro fator que influencia é a temperatura, porque quanto maior é a temperatura, maior é a energia das partículas e por isso mesmo tem mais colisões. Existem colisões mais eficazes e, consequentemente, quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Por quê? Porque vai diminuir a energia das partículas e por isso mesmo não vai haver colisões tão eficazes e nem colisões rápidas. E por isso mesmo, maior a temperatura, maior a energia, maior quantia de colisões mais eficazes. Menor a temperatura, menor a energia das partículas, colisões menos eficazes e menor quantia. Um outro exemplo que eu trouxe é o magnésio com água. E antes eu tinha dito que magnésio mais água eram uma reação química com uma velocidade lenta, por causa da natureza dos reagentes, por causa da natureza do próprio magnésio. Mas é uma reação lenta em água fria. Entretanto, é uma reação mais rápida em água quente. Por quê? Porque vai aumentar a energia das partículas, vai haver colisões mais eficazes e maior vai ser a velocidade da reação. Além disso, sabemos que o valor de solubilidade de muitos sais aumenta conforme também aumenta a temperatura. O valor de solubilidade de muitos sais aumenta com maior temperatura. Por quê? Porque é realmente isto. Quanto maior a temperatura, maior é a energia das partículas e por isso mesmo maior é a capacidade que o solvente tem para dissolver o soluto, porque as partículas têm uma maior energia e faz colisões mais eficazes. E por conta de ter colisões mais eficazes, quando falamos da solubilidade, as partículas da água movem de maneira mais rápida e por isso mesmo conseguem separar e envolver mais facilmente as partículas do composto iônico do sal e por isso mesmo uma maior quantia de soluto consegue dissolver-se. Agora a luz. O papel da luz é que a luz consegue fornecer a energia e essa energia vai acabar por facilitar a quebra das ligações químicas e por isso mesmo a velocidade vai ser mais rápida. Por exemplo, muitos objetos de prata ficam mais escuros facilmente quando expostos ao ar e à luz. Porque, os objetos de prata, quando expostos ao ar, começa a reagir. Então, começa a ter um certo tipo de reação química. Então, como vai estar exposto ao ar e os objetos de prata, quando estão
expostos ao ar, já começa ali uma reação química, e ainda mais quando estão expostos à luz, essa reação química acontece de uma maneira mais rápida. Por isso mesmo, os objetos de prata ficam mais escuros rapidamente. Porquê? Porque a luz vai aumentar a velocidade das reações químicas. Porquê que a luz vai aumentar a velocidade? Porque a luz vai fornecer, vai dar energia o suficiente para facilitar a quebra das ligações químicas e, consequentemente, se as ligações químicas são quebradas de uma maneira muito mais fácil, automaticamente os produtos da reação também já são produzidos de uma maneira muito mais rápida. Por isso mesmo, a velocidade das reações químicas pode variar quando as substâncias são expostas à luz. Porquê? Porque a luz vai fornecer energia que vai facilitar a quebra das ligações químicas. Substâncias expostas à luz, maior velocidade. Quando não expostas à luz, uma menor velocidade. Ou então, quanto maior a luz, maior a velocidade. E quanto menor a luz, menor a velocidade. Por isso mesmo que muitas embalagens de peróxido de hidrogênio são guardados em frascos opacos e escuros. Porquê? Porque desta maneira a luz não vai atingir diretamente a substância e por isso mesmo a decomposição do peróxido de hidrogênio não vai ser feita de uma maneira tão fácil. Por isso mesmo, aqui nós temos uma reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, ou seja, o peróxido de hidrogênio em estado aquoso por ação da luz decompõe-se em água e de oxigênio. Portanto, a luz acaba por facilitar a decomposição do peróxido de hidrogênio. Por isso mesmo que muitas vezes o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, é guardada em frascos opacos ou então guardada de uma forma desde que essa substância não esteja exposta à luz. Portanto, também existem os catalisadores. E os catalisadores podem ser positivos ou podem ser negativos. E quando os catalisadores são positivos, significa que aumentam a velocidade. Mas quando os catalisadores são negativos, significa que diminuem a velocidade. Então, catalisadores positivos aumentam a velocidade. Catalisadores negativos diminuem a velocidade. Mas os catalisadores negativos também podem ser chamados de inibidores. E um dos exemplos de inibidores que temos presente no dia a dia é os conservantes alimentares. Porque os conservantes alimentares, por conta de ter certo tipo de inibidores, faz com que os alimentos não se estraguem de maneira tão rápida. Por isso mesmo, os conservantes alimentares são inibidores. Porquê? Porque é um tipo de substância que é um catalisador negativo, ou seja, diminui a velocidade da reação química e, mais especificadamente, diminui a velocidade com que a comida se deteriora. Por isso mesmo, os conservantes alimentares são inibidores ou catalisadores negativos. Agora, coisas importantes para saber sobre os catalisadores. Primeiramente, não se gastam. O que significa? Quando falamos que os catalisadores não se gastam, significa que eles não são consumidos, por isso mesmo não formam novas substâncias. Há substâncias que são formadas, não leva na sua composição o catalisador, ou seja, não fazem parte dos produtos finais, não são consumidos, não se gastam. E além disso, os catalisadores são específicos, só funcionam com certos reagentes. Por exemplo, um catalisador da água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é o dióxido de manganês. Ou seja, o dióxido de manganês é um catalisador positivo porque aumenta a velocidade da decomposição da água oxigenada. Portanto, o dióxido de manganês é um catalisador positivo específico e, neste caso, só funciona com certos reagentes. Por isso mesmo, nesse caso, funciona com o peróxido de hidrogênio. Então,
Um catalisador do peróxido de hidrogênio é o dióxido de manganês. Se queréssemos aumentar a velocidade da reação por decomposição do peróxido de hidrogênio, o que íamos utilizar? O dióxido de manganês. Porque é um catalisador que é específico e só funciona com certos reagentes. Qual reagente que o dióxido de manganês funciona? Peróxido de hidrogênio. E qual é o papel dos catalisadores? Os catalisadores ajudam a quebrar ligações químicas mais facilmente. Desta maneira, as reações químicas acontecem de uma maneira mais rápida. Outros exemplos de catalisadores que também temos no dia a dia por exemplo, a catalase. A catalase é um tipo de enzima, ou seja, é um biocatalisador. Por que é um biocatalisador? É porque é uma substância que é produzida pelos seres vivos. Portanto, enzimas, biocatalisadores, são biocatalisadores porque são substâncias produzidas pelos seres vivos. E que tipo de enzimas que nós temos? Como eu dei o exemplo da catalase. O que faz a catalase? Acelera a decomposição do peróxido de hidrogênio, porque muitas vezes o peróxido de hidrogênio é tóxico para as nossas células. Portanto, a catalase é uma enzima, ou seja, é um biocatalisador que é produzida pelos seres vivos. A catalase é produzida pelos seres vivos e é usada, por exemplo, principalmente para decompor a água oxigenada, porque muitas vezes na verdade, a água oxigenada é tóxica para as células. Agora, eu já disse que os catalisadores não se gastam, não são consumidos, não fazem parte da composição dos produtos finais da reação, são específicos, ou seja, só funcionam com determinados reagentes. Ou seja, os catalisadores apenas dão um impulso para aquela reação. Dão um impulso se for um catalisador positivo, ou seja, para aumentar a velocidade, mas também podem retroceder, ou seja, diminuir a velocidade se for um catalisador negativo. Mas eles têm apenas esses papéis e lembremos, só funcionam como certos reagentes. Mas não se gastam, eles apenas dão esse impulso, apenas modificam a velocidade da reação. Eles só participam, são só apenas estreantes, por assim dizer, nessa reação química. Por quê? Porque não se gastam, não são consumidos, ou seja, não se formam, não fazem parte das novas substâncias que se formam. Portanto, por isso mesmo que colocamos o tipo de catalisador aqui em cima da seta numa reação química. E podem perceber, que é o caso aqui do dióxido de manganês, que ele não é representado como reagente e nem é representado como produtos da reação, porque ele realmente não formou nenhum produto da reação. Foi apenas uma substância que incentivou, por assim dizer, a reação química. Deu um exemplo aqui do reagente A mais K, que nesse caso é o catalisador, vai ser AK. Ou seja, misturar, por assim dizer, o catalisador na substância, no reagente. Então, a substância com o catalisador mais a outra, que vai ser uma reação química, vai originar uma outra substância mais o catalisador. E se percebermos aqui, o catalisador não formou nenhuma substância, sempre foi K, ok? Sempre foi K. Portanto, A mais B é igual a C. E da mesma forma que o K existiu nos reagentes, é a mesma maneira que o K reagiu nos produtos da reação. Em resumo, a temperatura é um dos fatores que influencia a velocidade das reações químicas. Quanto maior a temperatura, maior a energia das partículas, mais eficazes são as colisões, ou seja, um maior número de colisões, menor a temperatura, menor a energia das partículas, menos eficazes são as colisões, menor o número de colisões. Exemplo que demos, o magnésio com água é uma reação muito lenta em água fria, mas o magnésio com água é uma reação muito mais rápida em água quente. Por quê?
porque vai aumentar a energia das partículas e, desta maneira, vai haver condições mais eficazes. Também sabemos que o valor de solubilidade de muitos sais aumenta conforme aumenta a temperatura. Isso porque, por conta das partículas terem mais energia, o solvente consegue dissolver uma maior quantia de soluto, consegue separar melhor, por assim dizer, as partículas do soluto. A luz também é um fator que influencia a velocidade, porque a luz fornece energia para facilitar a quebra de ligações químicas, fazendo com que aumente a velocidade. E por isso mesmo, muitas vezes o peróxido de hidrogênio é recomendado que o peróxido de hidrogênio, ou por exemplo a água oxigenada, seja guardada num lugar longe da luz, num lugar que não tem fonte de luz, que não tem fonte luminosa. Acelera a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. E os catalisadores? Os catalisadores são substâncias que podem ser catalisadores positivos, ou seja, são substâncias que podem aumentar a velocidade de uma reação, ou podem ser catalisadores negativos, vão diminuir a velocidade de uma reação. E os catalisadores negativos também têm o nome de inibidores. Por exemplo, está presente nos conservantes alimentares, que faz com que a velocidade de degradação dos alimentos diminua. Os catalisadores não se gastam, não são consumidos, não fazem parte da constituição dos produtos finais da reação, portanto é como se fosse apenas uma ajudinha ali quando falamos da velocidade das reações, e são específicos, só funcionam com determinados reagentes, por isso mesmo cada reagente tem o seu catalisador, por assim dizer, porque cada catalisador funciona com um certo tipo de reagente. Agora, um exemplo de um catalisador que aumenta a velocidade da reação por decomposição da água oxigenada é o dióxido de manganês. Então, o que ele faz? Ele ajuda a quebrar as ligações mais facilmente. Esse é o papel dos catalisadores positivos. Ajudam a quebrar as ligações mais facilmente. Então, o dióxido de manganês é o catalisador do peróxido de hidrogênio, ou seja, da água oxigenada. Também existem outros exemplos de catalisadores, como as enzimas, que são biocatalisadores, porque são substâncias produzidas pelos seres vivos, como por exemplo a catalase, que é outro catalisador positivo que tem como principal objetivo acelerar a decomposição do peróxido de hidrogênio, ou seja, da água oxigenada, porque a água oxigenada é tóxica para as células. Também existem muitas outras enzimas ou biocatalisadores, como por exemplo a amilase salivar, que é um tipo de enzima que degrada o amido na boca. Portanto, catalisadores positivos aumentam a velocidade, catalisadores negativos diminuem a velocidade, também podem ser chamados de inibidores, não se gastam, não são consumidos, não fazem parte dos produtos finais da reação, apenas dão uma ajuda. Mas, por conta deles não estarem envolvidos na fórmula química diretamente dos reagentes ou dos produtos finais da reação, por conta de não estarem envolvidos diretamente na formação de novos produtos nas reações químicas, escrevemos o tipo de catalisador em cima da seta numa reação química. Portanto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tentei usar vários exemplos do dia a dia e também de coisas que já estudamos para fazer uma relação com um conteúdo e outro. Muito obrigada e até o próximo.